que estão nos assistindo, você que está aí na sua casa com seu smartphone, talvez já preparando aí sua janta, ou talvez na sala, né? Esperando a palavra de Deus, a melhor janta. Seja abençoado pela palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Wellington, pela vida de toda a diretoria, os nossos amigos, pastores que estão aqui, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. A minha amiga Marta Costa, que é sempre um canal de bênçãos para a minha vida, Deus abençoe, obrigado querida. O Costinha, que é um amigo muito abençoado e revelo é sempre muito bom. Deus abençoe a toda essa igreja, os pastores e a você que está nos ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu já preguei em tudo quanto foi trabalho, mas nunca preguei num culto de um tempo para cá, dentro dessa pandemia, com os crentes com a boca tapada. A gente já pregou em caminhão, já pregou em carroça, já pregou em igreja pequena, igreja grande, mas crente com a boca tapada, nessa pandemia a gente teve que inaugurar. Mas nós provamos que somos pentecostais ao ponto que boca tapada não nos cala de dar glória a Deus. E eu quero saber se tem crente pentecostal aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Está que nem aquele irmão que foi para o culto e disse que alguém falou para ele, se ele não tinha sapato, e ele disse, eu vou para o culto hoje. Ele era muito barulhento, dava muito glória a Deus. E aí alguém disse para ele, olha, hoje vai ter alguém muito importante lá no culto e você não pode dar muito glória a Deus não. Então para você ficar quieto, eu vou fazer algo para você. Você está com um sapato velhinho, eu vou trocar seu sapato. Você vai para a igreja com um sapato novo e você dá glória a Deus, mas dá glória a Deus baixinho. E aí ele falou, tá bom. Ele queria ganhar o sapato também. E aí ganhou o sapato, foi para o culto. Ele olhava para o sapato e olhava para o pregador. E o coração foi pegando fogo, pegando fogo. E aí ele não resistiu e gritou bem alto, com sapato ou sem sapato, glória a Deus. E nós estamos aqui, com máscara ou sem máscara, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aqui essa noite? Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero te convidar para que nós leiamos Jeremias capítulo de número 12. Jeremias capítulo de número 12. Vamos ler o capítulo até o versículo de número 6. 12 de Jeremias. Você que está aí na internet também nos acompanha ouvindo e recebendo a palavra de Deus ao seu coração. Jeremias 12, versículo 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os e eles o arraigaram, e avançam e dão fruto, chegado estais à sua boca e longe do seu coração. Mas tu, Senhor, me conheces, tu vês e me provas o meu coração para contigo. Impeles como ovelha para o matadouro e prepara para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em alta voz. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Quem diz amém? Eu quero falar nessa noite sobre o tema competindo com os cavalos. Essa manhã o pastor nos falou sobre esforçar os joelhos desconjuntados, e eu fiquei pensando nesse texto e me lembrei do que Deus falou para o profeta Jeremias. Philip Brooks disse, o propósito da vida é a construção do caráter pela verdade. E ninguém constrói o caráter sendo mero espectador. Jeremias, mesmo sem saber, irmãos, iniciou uma corrida. E poucos metros à frente, Jeremias estava cansado, fadigado, debilitado e esgotado.
E quase sem fôlego, ele procurou o Senhor e ele tinha o chamado para o ministério profético, e sem rodeios ele desabafou: eu não aguento continuar, eu estou cansado, estou fadigado. E o que ele ouviu de Deus foi chocante. O que Jeremias ouve do Senhor, olhando Jeremias prostrado, Deus lhe perguntou: se te fadigas com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? É óbvio que Jeremias toma 2 sustos quando ele ouve o Senhor falando com ele. Primeiro, porque ele não sabia que ele era um corredor. Segundo, porque ele não sabia que tinha que, na segunda corrida, competir com cavalos. E era muito mais complicado, muito mais desgastante. E a história não termina assim. Não termina no 12º capítulo. Há pelo menos na frente 40 capítulos, o que se descreve a competição. Lá estava Jeremias competindo com quem ia a cavalo. Estudos dizem que um cavalo corre aproximadamente 80 km por hora, um cavalo de raça, bom. O homem correndo, fazendo exercício físico, preparado para uma maratona, aproximadamente 60 km. Do homem para o cavalo, 20 km o homem está perdendo. O cavalo tem mais força, o cavalo é um animal selvagem, está acostumado com a esfera da floresta. E aí Deus assusta Jeremias, porque Jeremias estava entre os seus irmãos, e a reação de Jeremias diante do cenário que ele vive não é uma reação muito boa, porque por divina revelação o profeta descobriu que as pessoas em Anatote, na terra da sua cidade natal, estavam tramando para assassiná-lo. Jeremias recebe esta revelação e ele disse: o Senhor me fez saber e ver as maquinações dos homens maus. O Senhor me fez ver que os homens de Anatote, que era uma pequena cidade do território de Benjamim, a uns 5 quilômetros do nordeste de Jerusalém, por assim dizer, que era uma cidade de consagrados, de sacerdotes, que exatamente lá que Salomão expulsa Abiatar, que era o sacerdote que havia participado de uma jogada política para tentar tirar Salomão do lugar aonde Deus havia colocado. A Bíblia diz que na fraqueza de Davi, Salomão já estava para ser empossado no trono, mas Adonias quer sentar antes, porque sempre tem alguém que quer se aproveitar da fraqueza alheia para tomar aquilo que não é dele. E Adonias já estava fazendo festa, dizendo: o reino é meu, Davi está doente, o reino é meu. Mas o Senhor já tinha dito para Davi que quem ia sentar na cadeira de Davi era Salomão. E eu já quero antecipar e profetizar para você aqui nessa noite que o que Deus tem para você, Adonias não toma. Fica tranquilo. Pode ter complô, pode ter levante, pode ter desgaste, mas Adonias não toma. E o sacerdote Abiatar participou dessa conspiração. Ele participa de tudo isso, e foi exatamente naquela região, na região de Anatote. E Jeremias, por sua vez, percebeu que tudo estava lhe custando muito caro. Ele viu que os seus irmãos, os seus pares, não eram apenas irmãos, era mais do que isso, eram competidores. E é curioso que a cidade de sacerdotes, exatamente no lugar onde se consagrava, era o lugar que havia tanta maquinação e tanto assassino. E Jeremias está assustado, dizendo: Senhor, eu não estou entre irmãos, eu estou entre gente que quer me matar. Como se dizem, eu estou entre gente que quer puxar o meu tapete, eu estou entre homens que querem matar-me. E o Senhor aparece para Jeremias e fala para Jeremias: Jeremias, você precisa aprender a competir com os cavalos. Você precisa se preparar para algo maior. E aí, quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber que Jeremias, diante desse cenário, não estava com aliados. Eu penso que a pior guerra, a pior decepção é acharmos que estamos à volta com pessoas que são os nossos aliados e de repente descobrimos que estamos com competidores. E aí fica mais difícil, porque quando você está ao lado de alguém que é aliado à sua guerra, ele compra a sua peleja, ele compra a sua batalha.
Mas quando você percebe que está do lado de alguém que quer competir, aquela pessoa quer fazer de tudo para pisar em você, para sufocar você. E talvez eu estou pregando aqui nesta noite no templo, e talvez na internet alguém me ouvindo, preocupado, porque você está à volta com coisas que competem com você. Mas eu devo dizer a você, fique tranquilo, hoje o Senhor vai te ensinar a correr com os cavalos. Hoje o Senhor vai te ensinar a ir mais avante, sem ter medo. E Jeremias percebeu, diante de toda essa situação, e ele vai reclamando ao Senhor. Não há dúvida de que a deslealdade dos seus vizinhos, especialmente dos próprios parentes, veio como um doloroso golpe. Porque quando alguém próximo da gente, que nós amamos, nos dá um golpe, como se diz aí, tentando passar a perna, puxar o tapete, nós ficamos como que boquiabertos, sem esperar esta reação. E foi exatamente isso que Jeremias teve. Jeremias teve um susto chocante ao perceber que quem estava à sua volta não queria o seu bem. E aí ele vai percebendo que a terra não está boa. Ele deve ter se sentido magoado. Ele vai diante do Senhor sem rodeios e expõe a sua causa ao Senhor de pronto e modo franco. E ele diz a Deus através da sua oração: Senhor Todo-Poderoso, Tu examinas o pensamento, os sentimentos. E ele continuou: deixa que eu veja a Tua vingança contra eles. Aí Jeremias começou orando, pedindo juízo, dizendo: justifica-me, Senhor, luta pela minha causa. O Senhor está vendo que eu tento ser profeta, eu sou consagrado, e quem está à minha volta não está lutando pela minha causa. E ao ver esta atitude do profeta, Deus diz assim: eis que eu punirei. E eu achei tremenda a resposta de Deus, pastores e irmãos que estão aqui. Olha o que Deus diz para Jeremias: eu punirei jovens, morrerão à espada, os filhos, as filhas morrerão de fome. E o Senhor vai dizendo toda a sua sentença. O Senhor vai dizendo: não vai restar nenhum deles, porque eu farei o mal vir sobre os homens de Anatote, no ano da punição. Preste muita atenção, olha o que Deus fala. Deus diz: no ano da punição. Só que a oração de Jeremias, me parece que pela tamanha aflição e pelo susto que ele tem ao ver que quem estava à sua volta eram competidores e não aliados, Jeremias esperava que Deus fosse agir exatamente naquela hora. E eu acredito que alguns dos irmãos que estão aqui já devem ter passado por esse mesmo sentimento que passou Jeremias. Todos nós aqui temos esta pergunta: por que tem causa que Deus não responde na hora, quando nós temos em nós a necessidade e a emergência, dizendo: Senhor, age agora. E a nossa necessidade de ver Deus agir agora se torna maior, cresce a ansiedade em ver que muitas vezes Deus está calado com relação a alguns assuntos que para nós deveria ser resolvido agora. Exatamente, Deus isso está ensinando a Jeremias. Deus estava querendo dizer: Jeremias, eu tenho o meu tempo para tratar com o rebelde. Eu tenho o meu tempo para tratar com a casa rebelde. Na Bíblia nós encontramos 2 dias de Deus na terra. Nós encontramos o dia da punição e encontramos o dia da visitação. O dia da punição é para os rebeldes, e o dia da visitação é para aqueles que estão guardando a promessa. E é possível que eu estou pedindo, orando aqui nesta noite, junto com alguns irmãos, pedindo ao Senhor que visite a nossa terra com o dia da sua visitação, porque nós não queremos mais ficar dentro desta grande e tremenda pandemia que desajustou a nossa vida, o nosso dia a dia. E Deus está dizendo: estou ensinando alguém. Eu estou ensinando alguém. Não é punição para você,
para você é visitação, mas eu preciso ensinar alguém a amar, ensinar alguém a sentar à mesa, ensinar alguém a voltar a fazer culto doméstico, ensinar alguém a pedir perdão, ensinar alguém, ainda que na medida de distância, ser grato. Ei, Deus está ensinando alguém com o dia da punição. Eu sei que todos nós que estamos aqui, estamos com os nossos corações condoídos. Quantas famílias que perderam os seus entes queridos, quanta gente que diante desta grande tragédia tem vivido o caos. Mas eu devo dizer que mesmo no dia mau, Deus não deixa de ensinar. Mesmo no dia mau, Deus não deixa de ensinar. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu não estou de olho tapado. Deixa eu falar para você que está me ouvindo aqui nesta noite. Não fique achando que Deus está assustado com essa pandemia, e nem tampouco, como dizem aí, de cabelo em pé. Não, senhores, Ele tem um tempo adequado, e no relógio dele todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a sua vontade. E Ele está dizendo para alguém aqui que possivelmente está desesperado, Ele manda dizer para você: fica tranquilo, porque tudo está sob controle. Eu estou ensinando alguém. E foi isso que Jeremias tem dificuldade de entender. Jeremias não tem essa sensibilidade, e ele clama ao Senhor, porque ele quer para agora. Ele quer para exatamente hoje, ele quer para exatamente agora. E o Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu tenho o tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes que debaixo dos céus há um tempo para todas as coisas. E quando Deus vem punir a terra, quando Deus desce para ensinar alguém, ainda que haja justos na terra, mesmo Ele guardando os justos, muitas vezes nós temos que passar pelo caos, e precisamos passar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor nos dará força para vencer toda a tribulação. É exatamente isso, porque o dia bom vem, mas o dia mau também precisa ser enfrentado. Não necessariamente o dia mau viria para Jeremias, mas Jeremias precisaria esperar e ver que o dia mau também iria se cumprir na sua nação. E volto a dizer, há alguém nessa noite dizendo: vou parar de ir para a igreja. Não pare, o Senhor está cuidando da sua saúde, o Senhor está cuidando da sua casa, o Senhor está fazendo para o bem, Ele está criando as coisas para o bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não pode desistir agora. E quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que Jeremias está parado nesse problema. Jeremias está pensativo nessa crise, e ele não quer caminhar. E o Senhor diz para ele: você está parado com esse problema? Você está preso a essa questão? Você ainda nem começou. Irmãos, eu não sou pessimista, mas eu preciso falar com muita propriedade aqui. Poderemos viver dias piores, porque senão a Bíblia não é Bíblia. Nós estamos caminhando para o final. Pais contra filhos, filhos contra mães. Nós estamos vivendo num tempo em que, por mais que a sociedade tente se acertar, parece que as coisas vão saindo do trilho, parece que a economia vai se desestabilizando. Daqui a pouco, já ouvimos hoje pela manhã, novas notícias de pandemia. Resolve o problema dessa pandemia, vem outra coisa pior. Mas nós, como igreja, não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. E o Senhor está animando alguém aqui nesta noite e dizendo para você: seja firme. Você ainda não correu com os cavalos, você precisa ser forte. Se o dia mau chegar, você vai continuar dando glórias a Deus e vencendo todas as coisas em nome do Senhor. Mas o profeta está intrigado. Talvez alguém intrigado dizendo: não vou mais para a igreja, perdi um ente querido,
Não vou mais para a igreja, fiquei desempregado. Não vou mais para a igreja, a porta se fechou. Jeremias está intrigado com esse cenário, porque ele quer que Deus age agora. E o Senhor está dizendo para Jeremias: eu tenho um tempo. O Senhor está dizendo para alguém aqui: o meu tempo já está estabelecido, tende paz. Mas ele não conseguia entender, e ele pede para que Deus puna, ele pede para que Deus arranque esse povo, ele pede para que Deus leve os seus inimigos ao matadouro. Jeremias estava mais preocupado com a vingança de Deus, e Deus estava preocupado, não era com a vingança, Deus estava preocupado com o aprimoramento. Preciso falar algo aqui nessa noite, muito claro, de Deus para o seu coração. Deus não está preocupado com a pandemia, de certa forma, com a crise que se estabeleceu, porque isso não afeta Deus na sua santidade. Deus não fica olhando para a crise dizendo: foi para a China, foi para o Japão, nós ficamos, a gente se abala, foi para a Austrália, agora voltou para os Estados Unidos. Não, não, enquanto essas coisas estão acontecendo na terra, Deus está preocupado com o meu e o seu aprimoramento na fé. Na fé, porque quando estamos aprimorados na fé, vem vento, vem tempestade, vem fornalha, vem fofoqueiro, vem demônio, vem enfermidade. Paulo disse: eu posso todas as coisas. Quando ele disse posso todas as coisas, era exatamente eu vendo Paulo aqui nesse culto. Posso estar no culto com máscara e posso estar sem máscara também. Pode estar tudo normal e pode também estar na pandemia. Eu sei estar abatido, eu também sei ter tudo. Eu estou privado das necessidades, mas também sei viver em abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu glorifico a Deus, porque a igreja de Deus é valorosa. Isso que a gente está fazendo aqui é uma loucura, mas é a loucura da fé, é a loucura da pregação. Era para todo mundo estar em casa, quietinho, guardado, com medo, mas a palavra nos incentivou, o evangelho nos empurrou, a graça ferveu o nosso coração, e nós estamos aqui louvando ao Senhor e bendizendo a sua santidade, porque não andamos por vista, andamos por fé. Aleluia. Mas Jeremias está mais preocupado com a ação de Deus do que com o seu aprimoramento. Pastor Gilmar, você não está preocupado com a pandemia? Claro que eu estou. Pastor Wellington, pastores, Marta, todos nós aqui, quem é que não está preocupado? Estamos. Mas vamos supor que isso dure mais algum tempo. Você vai desistir? Você vai parar de dar glória? Você vai deixar de ir para a igreja? Porque o problema é que tem muita gente que só quer cultuar, só quer adorar se tiver fruto na figueira, se os gados estiverem nas suas malhadas. Mas Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha a liberdade que eu gostaria de ter. E a raiva do diabo não é o sapato que eu uso, a raiva do diabo não é o carro que eu tenho, a raiva do diabo não é a formação escolar que você tem. A raiva do diabo é que a casa está caindo e você está dizendo: estou firme olhando para a rocha. Canta lá. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu sei que você não pode tocar ninguém, mas você distante, você pode olhar para o seu irmão aí de longe mesmo, falar para ele, diga: Deus está te aprimorando e você vai correr com os cavalos. Diga aí, diga, você vai sair dessa crise melhor. Vai, a igreja do Belém vai sair dessa crise melhor. Você que está me ouvindo na internet vai sair dessa crise melhor. Você que está vivendo esse momento vai sair desta crise melhor. Deus está te aprimorando para correr com os cavalos.
Essa pergunta de até quando todo mundo tem, todo crente tem. Não tem um crente aqui que passe prova e não fale: Senhor, até quando? Quem aqui nunca? Eu passei algumas provas na minha vida que pareciam ser intermináveis e eu dizia: Deus! Eu fico imaginando o nosso pastor com tamanha responsabilidade, que só o quarto e a cama ali consegue ver e ouvir. Isso não no literal, mas no abstrato. Angústias que não se dá para compartilhar. E tem guerras, irmãos, que parecem ser intermináveis. Tem caos que não foi nós quem procuramos, mas a situação nos empurrou para dentro dela. E aí a gente fica: Deus! Porque nós somos de carne e osso, ninguém aqui é super espiritual. Eu não estou pregando para super vaso. Ninguém aqui voa. A gente precisa comer, beber, dormir. A gente tem as emoções, tem estresse, tem ocupação, tem obrigação, tem deveres. E tem hora que o coração bombeia, e tem hora que a conta não fecha. Aí vem o diabo, porque ele é aproveitador, e diz: quero ver como tu sai dessa. Estou sentindo o Senhor aqui. Irmãos, deixa eu dizer para você, foi a guerra de Asaf. Foi a guerra de Asaf. Asaf tem uma guerra. Asaf diz: Senhor, até quando eu vou ser crente e o ímpio vai triunfar? Até quando eu vou estar aqui e o meu adversário vai triunfar? E não foi só Asaf, foi Davi, foi Abacuque. Abacuque disse: até quando eu gritarei violência e tu não me ouvirás? Não é que Deus não está te ouvindo, é que Ele está te fortalecendo para correr com os cavalos. Uremanai, Urimahande Komanasheri Menahai. Aleluia! Eu preciso terminar, mas o Senhor está falando com alguém aqui: você não vai morrer nessa guerra. Ande kalamashuri menekanta lamas. Aleluia! Martinha, e a resposta de Deus para Jeremias foi chocante, porque diante, pastores, do cenário que Jeremias está aqui, eu imagino, na minha concepção, que Deus viesse e dissesse assim para Jeremias: Jeremias, passasse a mão na cabeça de Jeremias como um bom pai, que eu acredito que o pastor José Wellington, como um bom pai, na hora da necessidade, ajudando os seus filhos, passa a mão no ombro dos filhos e diz: meu filho, vai passar. É o que a gente espera de Deus para Jeremias, porque diante de tudo o que Jeremias está passando, explicando o caso, dizendo que a terra está sendo horrorizada pelos seus malfeitores, a gente espera Deus bater no ombro e dizer: Jeremias, mas não foi isso. Deus olha para Jeremias e diz para Jeremias: você está cansado? Era mais. Você quer parar? O Senhor disse para Jeremias: você ainda não correu com quem eu quero que você corra. Eu não vim trazer uma mensagem pessimista, eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, porque tem alguém assim como eu aqui, gemendo pela prova, gemendo pela guerra, e Deus está dizendo: prova não vai te matar. Pastores, eu já fui em tudo quando foi funeral de crente, porque crente morre do mesmo que o ímpio morre. Crente morre afogado, morre de derrame, morre de covid, morre de tudo, mas nunca cheguei num funeral para perguntar: morreu de quê? De prova, porque prova não mata.
Aleluia. Aí Deus olha para Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, se te fadigas com homens que vão a pé, como tu poderás competir? Deus estava dizendo para Jeremias: eu não posso te dar moleza agora, rapaz. Sabe por quê? Porque vem gente grande aí para tu concorrer. E se eu afrouxar o negócio para você, você vai morrer. Nosso saudoso pastor Miguel do Carmo, antes de morrer, a gente ia bastante visitar ele. Eu congregava em Jardim Ângela, foi um grande pastor. E no finalzinho de sua enfermidade, quando a gente ia lá, ele dizia: se você não correr, os cavalos te atropelam. E vejam vocês que o homem, para correr, tem que correr com muita violência, com muita força brusca, a fim de conquistar a corrida com os cavalos. E ele estava pensando em desistir. Já vou terminar. Desistir da vocação, desistir do chamado, desistir do ministério, desistir da corrida, desistir daquilo que havia Deus entregado a ele, porque todos os que estavam a ele, ouçam isso, não eram aliados, eram competidores. E eu vim com mensagem de Deus aqui, e eu preciso profetizar para quem quer receber. Deus está dizendo para você essa noite: não para. Você vai ter menos gente para bater no teu ombro, mas competidor vai ter muito. Você vai ter pouca gente para te empurrar para frente, mas para passar rasteira vai ser muito. Mas assim como eu fui com Josué, eu serei contigo. Você pode levantar sua mão para glorificar a Deus? Você pode levantar a sua mão para glorificar a Deus? Levante a sua mão, glorifique a Deus, porque o Senhor está dizendo: eu serei contigo, eu irei adiante de ti. Ei, irmã Marta, não pode parar, não dá para parar, mesmo em pandemia tem que trabalhar. Ei, pastor José Wellington, não dá para parar. Pastor Netinho, não dá para parar, mesmo com tudo concorrendo, dizendo: para, tem competidor, tem gente mais forte, tem gente correndo mais. Deus está dizendo: o segredo é que eles vão a cavalo e eu faço você ganhar a pé. Escute, Hugo Black, um pregador escocês, disse que Deus precisava do profeta fortalecido e não mimado. Os senhores aqui já conheceram alguns crentes mimados? Já viu crente mimado na igreja? Tem crente mimado na igreja que ele quer ser tratado por Jesus que nem bebê bibelô. Ele quer que Jesus coloque ele no colo assim, ó, de chuca e fralda. Olha o leite. É não. Se você veio para o evangelho, aqui não é o evangelho da rosa, não é o evangelho do sal grosso, não é o evangelho da porta aberta, não é o evangelho do chaveiro. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, Deus te trouxe hoje aqui nesse domingo para te dizer: eu venci, tu vai vencer. Ei, Deus estava dizendo para Jeremias exatamente isso. Repita se você puder, diga Jeremias, diga forte, diga Jeremias, eles vão a cavalo, você vai a pé. Essa é a beleza do evangelho. Porque vem Senaqueribe, vem Amonita, vem Moabita, vem gente, todos armados, tudo quanto é tipo de gente com os piores armamentos.
E Deus, para fazer provar a sua grandeza para os exércitos de Israel, Deus nunca mandou, em pouquíssimas vezes, Israel pega a espada, pega capacete para lutar, como no caso de Josafá. Josafá não tem nada, vem Amonita e Moabita com uma grande multidão para matar, e aí Deus, num tipo de sarcasmo, diz para Jaziel e para todos os que estão ali, num conselho que Josafá tomou: bota quem? Os soldados na frente? Não, porque soldado tem que vir com soldado. Mas no reino de Deus, vem soldado com arma, com espada, com capacete, e o crente vai o quê? Com glória na boca. Sabe como é que nós vamos vencer essa pandemia? Mesmo de máscara, com glória na boca. Com glória na boca, com glória na boca. Você pode dar glória a Deus com glória na boca. Termino aqui. É bom que se diga que o cristianismo não é para pessoas fracas, sem convicção. Ouça, você que está me assistindo na internet, cristianismo não é coisa para gente sem firmeza. Cristianismo não é coisa para gente sem ousadia. Cristianismo não foi feito para pessoas sem perseverança. Cristianismo é preparação militar. Paulo fala em suas cartas. Paulo sabia muito da vida cristã e ele media a vida cristã como um exercício físico. Ele disse assim: correis com paciência. E eu fiquei lutando por muitos anos tentando entender como é que corre com paciência, porque para mim quem corre está com pressa. Mas Paulo disse: corra com paciência. E eu entendi que essa paciência é o quê? Perseverança. Veio marchando, continua marchando. Está regendo, continua regendo. Está tocando, continua tocando. Está pregando, continua pregando. E se a doença vir, eu continuo. E se a morte vir, eu continuo. E se o luto vir, eu continuo. E se nada cooperar, eu continuo. Deixa eu dizer para você, você é único e diferente nessa competição. Você precisa entender que, mesmo que angustiado, é necessário ter habilidade para vencer essa corrida. Você precisa manter o foco e não se preocupar com quem está querendo embaraçar tua carreira. Você precisa colocar o alvo, que é Jesus, e ir à frente, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. O final de Jeremias não foi no pódio. Sabe onde Jeremias morreu? No Egito. Sabe o que é que Jeremias teve? Aplausos? Não, senhor. Jeremias foi um profeta tão diferente que ele até se despiu, vestindo-se de saco, para fazer a sua prédica, a sua profecia, e quase ninguém o ouviu. A pergunta que não quer calar é a seguinte: ele parou? Porque o negócio não é quantas pessoas vão me ouvir, não é se eu vou ficar famoso, não é se eu vou ser aplaudido. A pergunta que não quer calar é: você vai parar? Olha para cá, o Senhor está dizendo para você: você já chegou até aqui, não compensa parar. Você está competindo com cavalos, você está competindo com a soberba. Olhe para cá, a soberba jurou que você não vinha, você veio. O medo jurou que você não vinha, você veio. O luto jurou que ia te parar, Marta, e você está aqui. Eu fico olhando o pastor aqui, irmãos. O pastor José Wellington é para nós aqui o ícone de Deus. É um homem que Deus nos colocou. E diante do que nós tivemos a perca da nossa querida irmã Wanda o ano passado, ao olhar o semblante desse santo servo de Deus, na milícia pelo Evangelho, tinha tudo para encostar o seu bastão, estar em casa, em tempo de pandemia. Mas ele está como o apóstolo Paulo: eu prossigo para o alvo da suprema vocação. Ei, olha para os heróis da fé, olha para Cristo, olha para os homens que foram levados em fornalha, que apagaram a força do fogo, que entraram dentro de água, arrebentaram cavernas.
o que diremos a eles? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode orar? Eu quero te convidar para ficar em pé. Orema lama show. Eremene canta lamas. Oremene cola mahama show. Glória a Deus. Aleluia. Andara canta lamai. Glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês, um homem também não correu em cima de cavalos. Um homem nas ruas de Jerusalém preferiu descer da jumenta, e a vitória mais estrondosa sobre os que iam a cavalo foi alcançada por ele, porque sem cavalo ele despojou os principados, quebrou as potestades, expôs publicamente aos desprezos, colocando eles na cruz, com dor, com aflição, sem nunca deixar de correr. Quando a morte veio para o arrebatar, ela não o matou, ele se entregou e abriu os braços no Calvário, correndo a pé, enquanto o Império Romano, enquanto Pilatos, enquanto Herodes iam na força do dinheiro, ele subiu com a força da graça e gritou: Tetelestai! E se o homem chamado Jesus competiu a pé e venceu, e depois tomou a chave da morte e do inferno, e disse: é-me dado todo o poder, eu queria que você dissesse para a pessoa que está do teu lado: se Jeremias correu e chegou, Jesus correu e chegou. Diga para ele e para ela aí, se você puder, diga: você também vai correr e chegar. Ei orquestra, ei coral, vocês vão correr e vão chegar. Ei pastores, ei ministério, ei adolescentes, ei mocidade, vocês vão correr e vão chegar. Porque nós não estamos correndo atrás do ouro que perece, da prata que perece. Nós estamos correndo atrás de um tesouro incorruptível. A igreja do Belém vai chegar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou. Levarei eu também, até por uma coroa trocar. Você pode cantar de novo? Sim, eu amo. Calamanaxere canta lamas, até morrer. Alamaxô, levarei. Já vamos orar, mas é possível que alguém na internet ou aqui, afastado da igreja, parou de correr. Talvez a doença te parou, a crise te parou, e o Senhor está dizendo: você quer voltar hoje a correr? Será que temos alguém hoje, nessa noite, que quer voltar a entrar na pista dessa corrida da fé? Aramanacala show.
Será que nós temos alguém aqui afastado da igreja, que parou e que precisa correr? Hoje Cristo te chama. Se temos alguém, eu queria que você viesse aqui à frente. É a sua noite. Será que temos alguém? O Espírito Santo está falando. Você que está na internet nos ouvindo, aonde quer que você esteja, sai do seu lugar. Essa é a sua noite. Cristo quer te abraçar. É possível que tenha alguém aí que esteja tímido. Você ajude a pessoa que está do seu lado, mesmo que não precise tocá-la, mas converse com ela. O Espírito Santo está convencendo. É a sua noite. O Senhor está dizendo para você: eu te amo, eu não te perdi de vista. Está vindo uma vida gloriosa para Jesus? Vem, meu filho, vem, Jesus te chama. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, o milagre da salvação está acontecendo. É noite de milagre. Você vai cantando. Da cruz, canta até morrer. Jeremias, você precisa correr. Você que está nos ouvindo na internet, onde você estiver, no seu smartphone, na sua casa, no seu carro, Jesus não desistiu da sua alma. E parece que está vindo mais alguém. Se estiver vindo, dê um sinal com as mãos. Está vindo? Oh glória a Deus. Se tem mais alguém, nós estamos aguardando. É esta a tua noite, a noite de reconciliar, a noite de voltar, a noite de entregar-se a Cristo. Nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, graças nós te damos pelo teu constante amor, pela obra de salvação que tu realizas hoje aqui, e porque tu nos ensina a correr a corrida da fé, e porque nós estamos competindo, mas seremos vitoriosos porque estamos vencendo, aleluia, principados, potestades, aleluia, e hostes do maligno. Levanta a tua igreja, une o teu povo. Te damos graça pela vida do pastor da igreja, pastor José Wellington, pelo ministério da tua casa, pela vida da irmã Marta Costa, de todos os obreiros, aleluia. Senhor, que glorioso este momento, onde o nosso coração se derrama em ti, e sabemos que estamos correndo para o prêmio da soberana vocação que está em ti. Graças te damos pelo constante amor, te louvamos por todas essas bênçãos, não em nosso merecimento, mas no nome de Jesus que vive por todos sempre. Amém. Mas meus queridos irmãos, nós estamos felizes